Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre litosfera e sociedade, lá na página 37. Eu vou pedir para que vocês observem essa imagem, tá? Essa imagem aqui foi ocorrida aí no município de Almirante Tamandaré, e que vocês respondam essas questões. O que aconteceu com o solo? O que pode ter originado esse processo do solo? Que impactos isso pode trazer à vida dos moradores do local? Façam essas perguntas no caderno e respondam ela, que semana que vem eu vou fazer a correção, ok? Vamos lá, então. Pessoal, vamos lá para a página 38. Vamos fazer a leitura, então? A litosfera é onde transcorre toda a atividade humana, e sobre ela que erguemos edificações e delas que extraímos recursos naturais, como madeira, água, alimentos, metais, entre outros, que podem ser transformados no nosso dia a dia. Também nós temos bens de consumo, entre outras atividades. Somos seres dependentes da natureza e por mais que tenha sido criadas e avançadas várias tecnologias, continuamos necessitando dos recursos naturais, que são elementos produzidos de forma natural, indispensável para o processo de desenvolvimento humano, ok? Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre recursos renováveis, que se renovam, e não renováveis, que não se renovam. Bom, diferentes tipos de solo. Solo é um importante recurso natural. Trata-se de um material composto de partículas ou grãos de minerais originários da decomposição da rocha. Pessoal, a rocha, ela passa por um processo de decomposição ou fragmentação. Quando ela se fragmenta em micropartículas, ela acaba se transformando através do solo, ou se formando um solo, tá? Então, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes do solo, principalmente da prática da agricultura, tá? Que é a produção dos nossos alimentos. Também nós temos as bases das construções da sociedade onde nós vivemos. Bom, vamos lá para a próxima página, então. Pessoal, vou pedir para que vocês leiam, tá, esses fatores aqui do solo e vamos para o perfil do solo. O perfil do solo, pessoal, nós temos várias composições. E essas composições, elas são classificadas como horizontes, como nós podemos observar nesse esquema. O horizonte O é a concentração de matéria orgânica, que é a primeira. Horizonte A é a camada superficial. Horizonte B é a camada mais rica em sais minerais. E contém aí pouca matéria orgânica. Horizonte C, que é composta principalmente por fragmentos de rochas, tá? E não contém matéria orgânica. E depois nós temos a rocha matriz. É importante que vocês façam essa ilustração no caderno de vocês, identificando, então, o perfil do solo, as camadas do solo. Vamos lá para a próxima página, então, acho que eu cheguei a passar 2 páginas. Essa é a 39, 40, aqui, perfeito. Vamos lá. Há vários fatores que atuam para maior ou menor fertilidade de determinado tipo de solo. Um deles é a sua profundidade, visto que na porção inferior fica limitado pela rocha matriz. Essa é a camada de rocha impermeável.
localizada abaixo do solo, e que no caso do solo autóctone, como veremos adiante. A profundidade do solo depende de algumas questões, como a forma do relevo e o clima local. Quanto maior for a umidade, mais intenso o intemperismo da rocha e, consequentemente, mais profundo tem de ser. Em geral, os solos profundos são também os solos férteis. O que acontece em relação ao intemperismo? Então, pessoal, o intemperismo, ele causa uma certa erosão nas rochas. E essas rochas, tem algumas que são impermeáveis. E isso acaba ocasionando a definição aí da profundidade desse solo. O solo pode ser chamado de autóctone ou residual, quando se localiza no mesmo local em que foi gerado, quando é formado um lugar e após o transporte, a sua deposição dá em outro. Trata-se de um solo alóctone ou transportado. Os transportados por ventos compõem planícies férteis e apresentam muitas vezes grande profundidade. Aqui, como nós podemos observar nas imagens, aqui, ó, a primeira é a profundidade e a segunda a transformação e a decomposição desses solos. Podem ser classificados ainda segundo sua textura, o tamanho das partículas, entre outros fatores aqui. Solo argiloso, como nós podemos observar. Esse solo da coloração avermelhada é um solo argiloso. Aqui, como nós observamos a composição de uma outra cor, ela pode ser chamada de solo arenoso, tá? Lembrando que esse solo de coloração avermelhada, ele é bastante fértil. Pode o solo ser roxo? Pode sim. Principalmente o solo roxo, ele apresenta muitas características em relação à nutrição do solo, tá? Tipo do solo também, a terra roxa, que é chamada de Chernozem. Então, é um solo estritamente fértil, tá? São cultivados também bastante café, soja, milho, entre outros produtos agrícolas. Aqui, pessoal, na página 42, eu tenho a concentração de relevo, né? Que é um fator que interfere no uso do solo. Em áreas planas, atividades agrícolas que podem ser desenvolvidas com mais facilidade, através aí de equipamentos modernos. Os solos chamados de humoso ou orgânicos são aqueles cuja a composição predominantemente de material orgânico, tá? Que prevalecem aí os minerais. Aqui nós temos a infiltração das águas da chuva, tá? Que acontece aqui essa concentração de alagamento nesse solo. É comum os solos diminuírem a sua fertilidade pelo uso intensivo. O que significa isso? Quando a gente utiliza bastante o solo, faz bastante produção, ele perde a sua fertilidade. Então, é necessário com que a gente faça todo um processo para que esse solo volte a produzir novamente. Ok, pessoal, vou pedir para que vocês realizem essa atividade, então, da página 43, tá? Que vocês realizem, então, essas atividades aqui da página 43. Certo? Até a próxima aula.